Deixa eu iniciar aqui. Iniciou a gravação, beleza. Então tá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais essa reunião fechada aqui da LC Invest, onde a gente vai tratar desse assunto que é, para alguns, um mistério, para outros já é conhecido, mas com certeza não é algo ainda muito conhecido do mercado, que são os investimentos em precatórios. O que nós vamos fazer aqui hoje? Dentro do nosso objetivo de apresentação, saber como investir em precatórios, gerar rentabilidades de 1,4, 1,6 ou 1,8 ao mês nesse tipo de investimento, ter ganhos reais nos nossos investimentos que superem a inflação, o que é muito importante dentro do quadro inflacionário do nosso país, né, que a inflação sobe e os nossos ganhos não sobem. Fazer tudo isso sem depender de experts e longos estudos sobre investimentos. Então, o que de fato, né, queremos com nossos investimentos? Fazer resultado acima dos investimentos tradicionais? Será que é isso que a gente quer? Quais são os investimentos tradicionais? São aqueles que tu encontra lá na tua corretora. Seria renda fixa, como CDBs, poupança, ou renda variável, como ações, fundos imobiliários. Esses são os investimentos que normalmente o mercado te apresenta, as corretoras, ou quando você vai fazer algum curso na internet, geralmente a recomendação de investimento que tu recebe são desses tipos de investimentos, os chamados investimentos tradicionais. O que mudaria para vocês, no investimento de vocês, se vocês estivessem fazendo 1,4, 1,6 ou 1,8 nos próximos 2, 5, 10 ou 20 anos? Vamos simular aqui, para vocês terem uma ideia, o que isso traria de diferença no patrimônio de cada um que está aqui hoje no nosso evento. Vamos colocar lá uma quantia, vamos colocar uma quantia de R$20 mil a 1,4, para a gente ter uma ideia, e vamos colocar lá em 2 anos, isso aí nos daria uma rentabilidade de 27, vou aumentar a tela aqui para a gente poder ver mais, deixa eu ver aqui se ele fica, diminuir um pouquinho aqui, em 2 anos, então, a gente teria 27 mil, em 5 anos, 46 mil, vamos botar um aporte aqui de R$1.000 por mês, só para dar aumentar a gordura aqui, né? Em 10 anos, a gente teria 413 mil, em 15 anos, nós já teríamos o nosso primeiro milhão, né? E 20 anos ali, nós teríamos 2,5 milhões. Esse aqui é o poder, pessoal, dos juros compostos. Se a gente conseguir montar uma carteira de investimento que nos remunere todos os meses a 1,4%, a gente pode chegar a 2,5 milhões após 20 anos. Isso, do ponto de vista de aposentadoria, seria uma aposentadoria interessante, levando em consideração que a gente começou só com um aporte de 20 e foi fazendo aportes mensais de 1.000. Né? Por óbvio que se a gente aumentar os aportes ao longo do tempo, isso aqui cresce muito mais. Então, o que agora eu quero falar com vocês? Eu vou seguir na apresentação, mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que quem ficar até o final dessa apresentação, eu vou vou possibilitar que façam um investimento de uma maneira privilegiada, vamos dizer assim. Quem ficar até o final vai ter um benefício de ganho nos seus investimentos. Ou seja, eu vou conseguir melhorar a rentabilidade dos investimentos de vocês e só vai ter esse benefício quem ficar até o final aqui comigo dessa apresentação. Então, prestem atenção no que a gente vai falar e fiquem até o final, quem quiser ter esse benefício que eu vou colocar para vocês lá no final. Só no final a gente vai apresentar isso, para, vamos dizer assim, beneficiar quem vai fazer o esforço de estar aqui com a gente até o final da nossa apresentação. Então, indo adiante aqui, deixa eu só melhorar aqui a apresentação, botar a tela cheia, que ela não está tão tela cheia. Como que o Lucas, né, chegou até aqui nos investimentos em precatórios? Vou contar brevemente aqui a minha história, para não cansar vocês também. Quem aqui investia na Bolsa de Valores na época da pandemia? Quem investia na Bolsa de Valores na época da pandemia vai lembrar que a gente teve esse fenômeno aí do Circuit Breaker, que é o acionamento do botão de pânico. Lembram que logo que começou a pandemia, foi
a bolsa despencou, né? Caiu 20% num dia, aí eles acionam esse botão para travar as negociações, aí caiu mais 10% no mesmo dia, eles acionam de novo e param as negociações. Esse botão, ele serve para impedir que a bolsa quebre, certo? Então, a gente teve vários episódios durante várias semanas de Circuit Breaker, e eu, Lucas Cassiano, lá em 2020, era um dos investidores em bolsa de valores. Então, eu tive meu patrimônio gravemente afetado em função dessa questão da bolsa de valores, e na época eu parei e pensei assim, isso é uma loucura, eu não vou investir mais nisso, não vou investir, só vou investir a partir de agora em algo que eu entendo. E aí surgiu uma oportunidade, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, nesse exato momento. Deixa eu sair daqui e botar a tela cheia. Essa oportunidade aqui, surgiu a oportunidade de eu investir num precatório. Eu fazia análises de investimento de precatórios para uma empresa, que era uma empresa que distribuía precatórios para várias outras empresas, e apareceu um precatório lá do município de Corumbá. Estranho, não conhecia esse município, não sabia do que se tratava a economia do município e tal. Aí eu vou estudar e vou ver se esse... Né? Aí eu estudei, o precatório valia 21.600, e eu estudei aquilo ali, e aconteceu e aí eu percebi que esse precatório aqui não tinha comprador. E, ao mesmo tempo, ele era um precatório de um governo, de um município que pagava em dia, e estava tudo redondo. Eu olhei assim, meu Deus, isso aqui é uma pérola no meio de um oceano. E ninguém queria comprar, talvez em função do valor, ou por ser um precatório municipal, e eu resolvi comprar. Na época, o precatório estava dado, ele estava por R$11.000, ou seja, o que valia R$21.000, a gente estava comprando por R$11.000. Aí eu comprei para minha carteira de investimento pessoal, e depois foi liberado lá o valor final, aqui nesse precatório, por 27.200, como está aqui, no dia 19 de outubro de 2021. Eu comprei num ano e recebi no outro. Aí foi deferido lá a liberação do valor para o Lucas Cassiano no dia 20 de outubro de 2021. Tudo isso rolando aquele problema lá da bolsa, do Covid e tal, e eu vendo essas oportunidades em precatórios. Então, eu recebi, né, tive aqui aqui tá, vocês podem ver aqui o valor indo para a conta do Lucas aqui, ó. Então eu tive essa grata surpresa, ou essa grata escolha de investimento que me fez ganhar mais de 150% no ano para o outro ali, no investimento em precatórios, sendo que na bolsa, meu patrimônio tinha derretido. Olhando essa situação, eu percebi, é aqui que eu tenho que focar meus esforços e minha energia, porque é isso que eu entendo. Eu sou advogado, eu entendo de análise de precatório, eu sei escolher os melhores títulos, então resolvi sair da bolsa, esperei recuperar um pouco, mas nunca ia recuperar o que eu tinha perdido, e aí eu saí e tratei de investir exclusivamente em precatórios. E desse investimento em precatórios, que eu comecei a fazer para mim, surgiu a LC Invest, que vocês estão vendo aqui, que é a nossa empresa de investimento hoje. Ou seja, eu comecei a fazer investimentos para mim, pessoalmente, como eu mostrei ali, aí depois fiz para familiares, para amigos, amigos de amigos, isso cresceu e se tornou, então, uma empresa de investimento em precatórios, que é hoje a LC Invest, que é uma empresa de originação e intermediação de precatórios. Investimento coletivo em precatórios, né, onde trabalhamos com investidores interessados na aquisição de precatórios. Para quem chegou agora, pessoal, quem ficar até o final da apresentação, eu estava falando ali, vou reiterar isso porque é importante, a gente vai ter um benefício de investimento, uma rentabilidade maior de investimento, mas só para quem está aqui presente e ficar até o final da apresentação. Quem sair antes não vai ter esse benefício, tá bom? Então, indo adiante aqui, falando um pouquinho de mim, que eu não me apresentei ainda, falei, não me apresentei. Se vocês tiverem dúvida, vão colocando no chat ali, que eu vou respondendo vocês. Eu queria saber também de quem recém entrou aqui no chat, que tipo de investimento vocês fazem, e renda variável, renda fixa ou não investem, podem ir colocando ali, para eu ir entendendo o contexto dos participantes aqui e a gente poder ter esse diálogo também ao longo da apresentação. Então, meu nome é Lucas Cassiano, eu sou sócio fundador da LC Invest, né? Sou advogado, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal aqui, também sou especialista em Direito Tributário
sou membro do Instituto de Estudos Tributários e tenho uma experiência aí bastante grande trabalhando com entidades públicas, né, na defesa contra, né, governos e tal, na esfera judicial, administrativa e consultiva, o que me habilita a falar sobre investimentos precatórios, não só falar, mas distribuir esse tipo de investimento, dado o meu conhecimento técnico nessa área. Falando um pouquinho dos números aqui da LC Invest, isso aqui está um pouquinho desatualizado, a gente vai fechar agora esse mês, amanhã, inclusive, esses números, tá? Mas hoje, né, se a LC Invest fosse um banco, nós já teríamos captado praticamente 10 milhões com os nossos investidores e transformamos esses 9 milhões e meio aqui que está, né? Deixa eu até fazer o risquinho aqui, ó, esses 9 milhões e meio, nós transformamos num patrimônio de 13 milhões e meio de precatórios, o que dá uma rentabilidade de 41,75%, num prazo de pagamento médio de 21 meses, dando um retorno médio para os nossos investidores anual de 23,85%. Então, isso aqui seria a nossa carteira, né? A nossa custódia, vamos dizer assim, de investimentos hoje. Pegamos 9 milhões e meio e transformamos num patrimônio de precatórios de 13 milhões e meio. Falando um pouquinho aqui, então, desses 13 milhões e meio, a gente já colocou lá na conta dos investidores mais de quase 6 milhões aqui, 5.800, já deve estar chegando em 6 milhões, hoje, inclusive, já passou, porque a gente pagou esse mês 300 mil reais, então já passou, já estamos nos 6 milhões e 100. Como eu falei para vocês, os números vão ser atualizados amanhã. E esse pessoal que recebeu, conseguiu fazer aí uma rentabilidade anual de 29,96, no prazo médio aí de 20 meses, tá? Então, e esse valor aqui, para vocês terem uma ideia, só os 5 milhões e 800 aqui, eles representam um patrimônio de investimento de 13.800, ou seja, a gente pegou 13.800 e transformou os 13.800 em 5.800. É uma boa rentabilidade aí num período entre maio de 2021 e maio de 2024. Aqui só alguns exemplos de pagamentos que a gente já fez ao longo do ano de 2024. Né? Vamos lá. O que é, pessoal? O que é o precatório? Vou até tirar a tela, que senão perde a graça. O que vocês acham que é um precatório? Quem está nos acompanhando hoje aqui, eu pergunto. O que é um precatório? Você sabe o que é um precatório? Se tu não sabe o que é um precatório, coloca o número 1 ali no chat. Se tu sabe, coloca o número 2. Vamos lá, pessoal, me ajudem, participem. Ó, a Alexandra disse que não sabe. Bem-vinda, Alexandra. Obrigado pela tua participação. Madmilson não, também. Ó, hoje a gente, ó, o Henrique também não. Obrigado, Henrique. O Henrique está participando bastante. Isso aí, Henrique. Vamos agitar. O Fernando já sabe. Legal. Alguém aqui já investe em precatórios, eventualmente? Eu vou colocar para vocês aqui, então, falar o que é um precatório, né? É um título judicial de um processo ganho na justiça contra um determinado governo, federal, estadual ou municipal. Ou seja, a dona Neide vai lá, processou o governo federal, ganhou a ação, e aí ela não recebe na hora. Ela ganhou 100 mil lá do governo federal, em vez do governo pagar para ela os 100 mil, ele emite um título, um papel, né? E esse papel se chama precatório. Hoje é um papel virtual, né? Se chama precatório. Vou mostrar aqui para vocês um precatório federal para vocês verem. E aí aquele título demora um tempo para ser pago e nós, investidores, podemos comprar aquele título com desconto para receber o valor cheio no final. Depois eu até vou dar uma explicação melhor ali para vocês. Cadê o precatório que eu quero mostrar para vocês aqui? Um precatório... Isso aqui é um precatório federal, ó. Aqui da região sul do país, ó. Tem o número do processo aqui, que esse aqui é o número do precatório, daí está o nome do beneficiário, que no caso era eu, que eu tinha comprado o precatório. Isso aqui foi em 2021 que eu comprei, se eu não me engano, a EGA recebi em 2022, exato. Era contra o governo federal, União, Fazenda Nacional. Era um precatório alimentar. Ele tinha um valor de 183 mil. E eu tenho aqui o recibo dele, deixa eu olhar aqui rapidinho. Vou trazer para cá, para essa apresentação, ó. E esse aqui foi quando eu pedi a TED lá para receber o dinheiro, ó.
Vamos ver aqui. Ele voltou líquido lá. Esse valor aqui, os 100 e... Deixa eu ver se eu consigo... Os 196 mil, certo? Então, esse aqui foi o precatório que eu comprei na época, federal, só para mostrar para vocês conhecerem um precatório. Basicamente, ele é um papel que diz que a União Fazenda Nacional deve, nesse caso aqui, para o Lucas Cassiano, o valor de 183 mil, e quando ele pagar, ele tem que pagar com correção, né? No caso, a correção pode ser Selic ou IPCA, e aí, com a correção lá, líquido deu 196 mil aqui, vocês podem ver. Bom, mostrando que é um precatório, agora a pergunta, como é o investimento em precatório? O investimento em precatório aqui, vou dar esse exemplo aqui. Ó, digamos lá que a dona Neide aqui, ó, a dona Neide, ela é funcionária do município de Goiânia e ela teve um problema nas costas e entra com um processo contra o município. E ela ganha 100 mil reais, só que o município não vai pagar ela imediatamente, o município vai gerar lá o precatório. Gerado o precatório, o que nós vamos fazer? A LC, juntamente com vocês aqui, investidores, ó, nós vamos comprar esse precatório dela por 50 mil reais. O que aconteceu aqui, pessoal? Nós temos lá no nosso patrimônio de investimento algo que vale 100 mil, que nós pagamos 50 mil. Digamos que 10 pessoas compraram esse precatório, a gente fechou um grupo e compramos 10. Cada um pagou 5 para receber 10 mil no final. Quando ele for pago, ele vai ter uma correção e ele vai ficar lá, por exemplo, 110 mil. A pessoa teria aportado 5 e recebido 11 mil no final. Basicamente, essa é a sistemática do investimento em precatórios. Isso aqui é o modelo básico do investimento em precatórios. A gente vai ver depois um modelo mais evoluído, que é o que a gente adota hoje, que é o modelo de securitização. Não confundir securitização com securitizador ou securitização com seguradora, tá? Me perdi aqui na fala. Indo adiante aqui, então, deixa eu só abrir aqui o chat, só para dar uma olhada aqui. O Fernando disse que não entendeu direito ali o precatório, né? Não foi o federal, Fernando, eu vou te mostrar aqui, ó. O federal a gente comprou, eu não tenho o contrato de compra aqui, mas nós compramos em 2021 e ele foi pago em 2022. Cadê aqui, ó? Né? Então foi pago lá, sei lá, uns 18 meses, algo nesse sentido, tá? Isso, Adilson, a dona Neide recebe os 50, exatamente. Ela recebe os 50 lá. Eu vi que o pessoal levantou a mão. Quem levantou a mão, pessoal, pergunta no chat, que pela mãozinha ali eu não consigo... Que o microfone está fechado, eu deixo o microfone e a câmera fechada, porque às vezes entra alguém, deixa o microfone aberto, vira uma bagunça, assim. E a gente está apresentando aqui e o pessoal começa, esquece aberto, e daí dá uma avacalhada na apresentação. Bom, dito isso, então, eu vi aqui que tem gente que eu conheço aqui na apresentação também, eu vi que a Ângela entrou. Bem-vinda, Ângela. A Ângela aqui é a nossa cliente, né? Quais os problemas, então, do mercado tradicional de investimento? Falando um pouquinho, qual que é a jornada? Essa foi a minha jornada de investimento e eu imagino que é a jornada de vocês. Se vocês não fizeram essa jornada de investimento aqui, vocês provavelmente vão fazer, né? A não ser que vocês cortem caminho, né? Que não queiram passar pelo mesmo que eu passei e sofrer o mesmo que eu sofri. Se vocês optarem pelo caminho que eu vou mostrar para vocês, vocês não vão precisar passar por esse sofrimento aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa via sacra aqui, vamos dizer assim, exagerando a expressão. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou encurtar, como é que é? Eu vou facilitar para vocês, eu vou encurtar o caminho. Em vez de vocês fazerem o caminho longo que eu fiz, vocês vão fazer o caminho curto, o caminho direto para a rentabilidade alta, sem correr os riscos que eu corri, né? Como é que é a jornada do investidor? Deixa eu só botar aqui a canetinha. Por que ele não deixou botar a canetinha? Cadê você? Canetinha. Aqui.
Primeiro a gente tem o banco lá, né? Deixa eu aumentar aqui a canetinha, ficou muito... O risco ficou meio... A gente tem o bancão, né? Todo mundo tem o dinheiro no banco, certo? O que o banco faz? O bancão manda a gente para uma renda fixa, certo? Geralmente uma renda fixa que não rende nada. A gente descobre lá que tem a tal corretora de valores, né? A gente sai do bancão e vem para a corretora. A corretora vem com um papo interessante e nos coloca numa renda fixa, pega todo o nosso dinheiro lá e coloca numa renda fixa melhor. Só que essa renda fixa é um pouco melhor, não muito melhor, mas a gente já começa a gostar, que legal. E aí, estando dentro do guarda-chuva da corretora, o que acontece? Eles começam a nos oferecer renda variável. Aí eles nos oferecem lá ações, fundos imobiliários, COI, etc. e tal. E aí, o que acontece é o que aconteceu comigo lá na pandemia. A gente vê o nosso patrimônio derreter. Ou seja, todo aquele dinheiro que tu tinha lá na renda fixa estava tranquilo, estava rendendo pouco, não estava muito bom. Agora, ele não só não está rendendo, como tu perdeu o dinheiro, né? Teu dinheiro caiu. E aí tu te frustra e vai buscar uma alternativa para isso. Muitas vezes tu começa a fazer cursos e tal, e aí o problema hoje dos cursos é que tu faz curso, e ele não te traz resultado, né? Tu acaba caindo no mercado de venda de cursos. É importante estudar, bastante importante, mas o que a gente quer? Resultado. A gente quer resultado nos nossos investimentos. E aí, desse percurso aqui, desse longo percurso, dessa longa jornada, eu descobri os investimentos imprecatórios, que foi o que alavancou meu patrimônio e ajudou muito os nossos clientes. Depois vou mostrar para vocês alguns depoimentos de clientes também, para vocês verem o quanto a vida deles melhorou fazendo esse investimento. Deixa eu abrir aqui. Só sair aqui porque aqui ele não está me permitindo voltar. Bom, falando rapidinho então da renda fixa, né, pessoal? Um dos grandes inimigos da renda fixa é a inflação. A única certeza que temos é que o dinheiro valerá menos no futuro. Ou seja, a gente deixa aquele dinheiro na renda fixa, acha que está ganhando alguma coisa, só que a inflação, na verdade, ela é maior que o rendimento que a gente está tendo e aquilo vai destruindo o poder de compra do nosso dinheiro e a gente, na verdade, não está ganhando, a gente está perdendo dinheiro. Para vocês terem uma ideia aqui, o Plano Real, se tu tivesse R$100 lá no início do Plano Real, hoje ele vale R$13. Significa que se tu tivesse 1 milhão na conta e não rendeu, hoje ele valeria 130 mil. Né? 1 milhão lá da época do início do Plano Real, hoje compra o equivalente a 130 mil. Para vocês verem quanto a inflação destruiu o poder de compra do nosso dinheiro. Para que esse poder de compra fosse mantido, esse 1 milhão teria que valer 7 milhões e 400, ou os teus R$100 teria que valer R$748. Se tu tivesse deixado esses R$100 ou esse 1 milhão na poupança, ele teria virado, então, R$534, que não chegaria lá nos 748, mostrando que a renda fixa pode reduzir muito o teu poder de compra. Já se a gente tivesse optado por pegar esse dinheiro e ficar reinvestindo e investindo em precatórios, ele viraria 12.624. Se a gente fosse pegar a proporção do milhão, né, na poupança ele viraria 5 e nos precatórios ele viraria 12 milhões. Isso com uma taxa módica, que a gente pegou a taxa mais baixa, a taxa comum de 1,4% ao mês. Bom, resumindo, o que adianta eu ter uma renda fixa que me paga bem se eu tenho uma inflação de 2 dígitos? Né? Ganhei 10%, agora estão querendo... a Selic subiu, eu vou ganhar 1% ao mês. Beleza. Só que se a inflação for 11%, teu dinheiro tu vai empatar, certo? Então tu precisa ganhar muito mais que 11% ao ano. Precisa ganhar, sei lá, 21% ao ano para valer a pena deixar o dinheiro investido. Aí eu vou passar aqui, né, esse exemplo, não vou ficar, eu peguei um exemplo de IPCA mais 2029 aqui. Nesse exemplo aqui, né, se tu tivesse investido, só para falar rapidinho em Tesouro Direto, 20 mil no Tesouro Direto, em 5 anos tu teria 29.900, uma rentabilidade de 49,73. No precatório, se tu investisse os mesmos 20 mil,
em 5 anos tu teria 42 mil, ou seja, mais que o dobro, né? Tu tem 110 mil aqui de 110% de retorno, ou seja, o teu dinheiro dobra nos precatórios em comparação com o Tesouro Direto. E a renda variável, pessoal? Vou falar um pouquinho de renda variável, né? Essa informação, Cristiano, eu já vou falar como que funciona a compra de um precatório, porque tu tem que entender toda a estrutura de investimento que a gente tem hoje, e aí tu vai entender como funciona isso aí. E a renda variável, né? Como é que é a renda variável, né? Em uma década, a Bolsa perdeu, hoje, inclusive, eu publiquei nos meus stories um dado bem importante sobre isso aqui. Foi feito em 30 anos, aqui está em uma década, né? Aquela pesquisa foi feita em 30 anos, ela não superou o CDI, ou seja, ficou abaixo do CDI, né? Ou seja, a renda fixa performou melhor do que um Tesouro Selic, aí performou melhor do que a Bolsa em 30 anos, naquele exemplo que está lá nos meus stories. Quem quiser dar uma olhada lá, acessa lá que está lá ainda. Eu coloquei um pouquinho antes de entrar aqui para a palestra. Mas eu vou pegar esse exemplo da CNN, tá? Em uma década, a Bolsa perdeu para a poupança, a inflação e foi o pior investimento. Dá uma olhadinha aqui nas informações da própria CNN aqui, ó. Olha esse gráfico deles aqui. Eles pegaram um exemplo de 10 mil reais, tá? E colocaram aí para a gente ver, ó, 10 mil reais na Bolsa, esse roxinho aqui, depois de 10 anos, tu teria 17,173. Na poupança, tu teria 18 mil. Ou seja, se tu ficasse na poupança nos últimos 10 anos, tu ganharia mais do que investindo na Bolsa. De modo que tu correu um monte de risco na Bolsa e ganhou menos. Sendo que tu poderia, esses 10 mil poderia ter virado pó, né? Poderia ter dado menos, se tu ficasse abaixo da média da Bolsa. Claro, quem fez acima da média da Bolsa, um Luiz Barsi Filho da vida, alguém que seja um outlier aí do investimento, consegue ganhar muito mais. Mas eles são a exceção. Eu, sinceramente, eu não conheço ninguém, assim, pessoalmente, que tenha feito bem na Bolsa, né? As pessoas falam assim, mas de fato tu não vê ninguém, eu sou um grande investidor de Bolsa. Tem só aqueles players grandes no mercado que tu vê, como o Luiz Barsi, e são pouquíssimas pessoas. Então, para se dar bem na Bolsa, tem que ter muito conhecimento e saber de fato o que tu está fazendo, né? Feito isso, falado de Bolsa, alguém aqui aplica em fundos imobiliários? Se ninguém aplica em fundos imobiliários, se aplica diz sim. Se ninguém aplica, eu vou pular a parte de fundos imobiliários, tá? Eu tenho uma parte de fundos, eu vi que deu um plum, alguém que levantou a mão. Sim, Carlos, Adilson, tá? Pessoal que aplica em fundos, eu vou falar rapidinho sobre fundos imobiliários, então, só para a gente ter uma ideia, né? Porque que eu vejo dos fundos, tá? Por exemplo, os fundos imobiliários, eles te dão uma rentabilidade ali de renda fixa, mas te impõe um custo de renda variável, o que é algo que eu vou dizer para vocês que acaba não compensando, né? Por exemplo, inclusive aconteceu com um amigo meu aqui que tinha investimento em fundo imobiliário. Aqui no Rio Grande do Sul tem o Gramado Parques, que é um grande grupo empresarial que eles têm vários ativos imobiliários. Eles têm um parque aquático, um parque de neve, vários hotéis. E os recebíveis desses ativos que eles têm compõem um fundo imobiliário. O que aconteceu aqui em 2023? Eles entraram em recuperação judicial e aí, aqui nesse exemplo, deixa eu só... Aqui nesse exemplo, os caras estão com uma dívida de 1,3 bilhões. Quem tinha esse fundo imobiliário aqui, que tinha ativos desse Gramado Parques aqui, o que aconteceu? Perda de valor patrimonial e cortaram os dividendos. Então, esse é o risco dos fundos imobiliários, mas não só dos fundos imobiliários, essa situação se repete na renda variável. E aqui que eu vou fazer o comparativo, espero que vocês entendam aqui o grande diferencial dos precatórios em relação à renda variável. Primeira premissa que vocês têm que ter na mente de vocês, qualquer renda variável é muito mais arriscado do que qualquer investimento em precatórios, ou seja, o precatório é muito mais seguro do que renda variável. Então, se tu estás disposto a tomar risco na renda variável, se tu trocar a tua alocação de investimento para precatórios, tu estarás tomando menos risco do que na renda variável. Tu vai reduzir teu risco,
com a possibilidade de não ter as perdas da renda variável e ainda ganhar mais. Mas eu vou explicando aqui para vocês vão entender a lógica, tá? Qual que é o problema da renda variável? Sujeita a oscilações de mercado, ou seja, bolsa sobe, bolsa desce, dólar sobe, dólar desce, guerra da Ucrânia, assume Trump, é a tarifa disso, tarifa daquilo, bolsa cai. Precatórios não tem correlação com o mercado financeiro, com o mercado tradicional, de modo que ele não sofre oscilação. Como vocês viram lá, ele é um título que tu comprou, ele vale 100, quando ele for pago, ele vai ser pago com correção, não vai variar. Ou seja, eu tenho 100 no meu patrimônio, aquele 100 só vai crescer, certo? Vai virar 110, como no exemplo lá da dona Neide, por exemplo. Na renda variável, eu estou apostando numa performance futura incerta, ou seja, eu comprei um fundo imobiliário, ou comprei ações de uma empresa, da Petrobras, eu estou apostando no futuro da Petrobras. Eu comprei daquele fundo imobiliário do Gramado Parques, eu estou apostando no futuro daquela operação. Se der problema naquela operação, meu ativo derrete e eu acabo perdendo patrimônio e perdendo dividendos, né, ou juros sobre o investimento. Nos precatórios, é totalmente diferente. Eu não preciso ter uma bola de cristal para fazer previsões futuras sobre precatórios. Aqui na renda variável, eu estou sempre lá com a bola de cristal, tentando adivinhar o futuro da empresa, o futuro do fundo imobiliário e tal, que tu nunca vai saber. Pode ser que dê muito certo, mas pode ser que dê muito errado na renda variável. Por que o precatório não precisa disso? Porque é um olhar para o passado. Eu vou olhar lá, o que eu fiz? Eu olhei para o precatório da dona Neide, analisei o precatório dela, fiz um contrato de compra, comprei e coloquei o título no meu patrimônio. Não tenho o que mudar. Eu tenho um título que vale 100, que ele vai ser pago até uma determinada data com correção. Ponto. Não vai mudar. Não tem nenhuma variável além disso, certo? As variáveis que envolvem o investimento em precatório já estão definidas na data da compra. Diferente do investimento em renda variável, que as variáveis elas serão definidas no futuro e tu não tem nenhuma certeza do que vai acontecer. Então, tu acaba tendo um risco alto de perda do valor principal e dos dividendos. Resumindo, então, os precatórios têm baixa correlação com o mercado tradicional, tu tem previsibilidade de ganho, fixada na data da compra do ativo, sem necessidade de projeção futura e incertezas do mercado, né? A correção é pós-fixada, pode ter Selic ou IPCA, forma de remuneração e pagamento fixada na lei, sem surpresa, estabilidade da renda fixa, sem a volatilidade do mercado financeiro e baixa probabilidade de perda do principal e dos juros. Vão lançando as perguntas ali. Pessoal, vão perguntando que eu vou responder todos vocês, tá? Não se preocupe. Eu só vou vencer aqui a apresentação e depois a gente faz uma interação nossa aqui, um bate-papo. Então, para encerrar essa parte aqui do mercado tradicional, o que a gente vê também? As pessoas estão preocupadas em ensinar a investir e não fazer as pessoas gerarem os resultados dos seus investimentos, ou seja, tu tá lá no Instagram, tá o carinha te vendendo curso, porque isso, porque aquilo, é venda de curso. Dificilmente aquilo acaba se refletindo nos teus investimentos. É importante tu ter conhecimento sobre aquilo que tu está investindo? Sim, mas tu não precisa ser um expert para investir. Tu tem que ter visão de negócio. E isso a gente não necessariamente vai ganhar num curso. Outro problema são as assessorias de investimento, certo? Assessor de investimento e os assessores de investimento e corretoras que eles focam em vender aquilo que comissiona mais, além de participarem apenas nos ganhos do cliente sem risco de sofrer prejuízo. Ou seja, o assessor ele está focado em te vender aquilo que é melhor para ele, que vai comissionar mais ele, não necessariamente aquilo que é melhor para ti. Eventualmente, pode ser que aquilo que ele está te oferecendo seja bom para ti, mas não necessariamente. Então, tem um conflito de interesses entre o teu interesse de investidor e o interesse do teu assessor. Aqui na LC Invest, a gente não tem esse conflito de interesses. Por quê? Porque nós nos remuneramos com base nos resultados dos investimentos dos nossos investidores. De modo que eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho total interesse, alinhamento de interesse que vocês recebam. Por quê?
Vocês recebendo, eu recebo também. Vocês não recebendo, eu não vou receber. Então, eu preciso que vocês recebam o precatório e recebam rápido. Quanto antes vocês recebem, melhor é a minha performance e melhor é a minha remuneração, por exemplo. Feito isso, então, mostrando aí as armadilhas do mercado tradicional, como que a gente sai, né, desse ciclo vicioso do mercado tradicional? A gente sai por meio do caso ali do precatório, aquele municipal que eu comprei lá de Corumbá, né? Investindo na economia real, um ativo real, comprando um bem da economia real. O precatório, ele tem todas as vantagens de te dar essa remuneração que eu mostrei aí para vocês, porque ele é um bem da economia real. Ele é como se estivesse comprando um imóvel, por exemplo. Tu está entrando num negócio de economia real, por isso que ele paga mais e muitas vezes e tem mais segurança que a renda variável, por exemplo. Olha aqui. Falando então falando então aqui um pouquinho da parte dos precatórios, né? Vamos lá. Geralmente, a primeira objeção que as pessoas fazem, tá, mas precatório ninguém paga, atrasa. Bom, atrasa para quem não sabe comprar o precatório. Quem sabe analisar e comprar, sabe como comprar os precatórios certos para receber na data certa. Ali, eu tenho aqui vários exemplos e ainda vou mostrar. Estão pagando em dia para evitar o atraso. E isso faz com que a gente tenha um duration, né, uma carteira de investimento, um duration de carteira de 18 meses, por exemplo. 18 meses é um prazo muito longo para receber um precatório? Imagino que não. Para receber um investimento? Não. Concordam? Esse é o duration da nossa carteira aqui, para vocês entenderem como a gente faz a análise. Então, a gente faz uma avaliação do governo, Estado, União ou município que tem o precatório, para saber se ele paga em dia. Se ele paga em dia, a gente analisa o orçamento, vê quanto que é dívida de precatórios, para ter uma previsão de quando isso vai ser pago. E, geralmente, a gente tem acertado as previsões, porque os nossos investidores não têm tido atraso nos recebíveis dele. Feito isso, né, a gente negocia o título com deságio suficiente para que ele pague lá no mínimo 18% ao ano para o nosso investidor, e a gente avalia daí o processo judicial, né, para ver se ele transitou em julgado, se tudo aconteceu corretamente, para que o título seja íntegro, seja, não vou dizer como é que é, para que a integridade ali do título seja um título bom para comprar. Depois disso, a gente verifica, entrando nisso aqui, a gente já vai estar falando de riscos também, eu ainda vou ter uma parte que eu falo sobre isso aí. Então, a gente verifica as certidões do dono originário do título, por exemplo, a dona Neide lá tem aquele precatório de 100 mil, só que ela tem uma dívida de 100 mil, ela tem um precatório de 100 e tem uma dívida de 200 contra o governo. Quanto que vale o precatório dela? Não vale nada, porque a dívida dela é maior que o precatório. Então, sempre antes da gente adquirir e montar a carteira de precatórios da LC Invest, a gente certifica que a pessoa que está vendendo o precatório para nossa securitizadora não tem dívidas que possam onerar o precatório dela. Feito isso, a gente transfere, então, o título para a custódia da nossa securitizadora, que é por onde os investidores fazem o seu investimento. E aí a gente apresenta, então, o fundo lá, a gente fala, é uma operação de securitização, que vocês vão entender daqui a pouco, apresenta ela para os nossos investidores, certo? E aí ele assina o termo de investimento. Aqui mais um exemplo, ó, um precatório do Amazonas, só para vocês entenderem a sistemática, ó. Cadê ele? Cadê você? Esse foi o que eu mostrei. Aqui. A tela está lenta. Aqui. Ó, esse foi um precatório do Amazonas de 50 mil, que a gente comprou do seu Antônio aqui. Aqui está o estado do Amazonas. Deixa eu pegar aqui para pintar. Ó. Estado do Amazonas, não pintou, tudo bem. Aí lá na época a gente negociou, ó, a LC negociou, fez um instrumento de cessão de direito de crédito aqui. O precatório foi adquirido na época por 22 mil, certo? Vamos ver a data aqui para vocês entenderem. Vamos lá, cadê a data? 22 de novembro de 2021. Aí, feito isso, a gente levou o precatório e homologou
ele a transferência dele lá com o juiz, certo? E aí ele homologou lá, né? Inclusão da cessionária no polo ativo da requisição, em substituição credor ordinário, ou seja, a gente homologou o precatório em nome da LC. Aí depois o Estado do Amazonas vem lá no processo e no dia 13 de junho comprova o pagamento, ou seja, a gente comprou em novembro ali, pessoal, agora me esqueci, me fugiu na cabeça aqui. Cadê? Novembro de 2021. Esse precatório teve um duration menor ainda. E nós recebemos, ele foi pago em junho de 2022. Ó. Aí vem aqui os comprovantes e tal, descontos, papapá. Aí a gente faz o pedido de transferência lá, você entra e pede a transferência. Em 23 de junho de 2022. Aí sai o alvará aqui da Caixa e é liberado lá o valor de 44.977, líquido, né? Então, pagou 22, recebeu líquido 44. E aí a gente distribuiu esse valor para os investidores. Claro que a gente vai fazendo uma média, né? Nós vamos pegando vários precatórios, junta na carteira, e aí faz a média da rentabilidade lá para os investidores, né? Indo adiante aqui, tem um precatório. Só vou referir que também a gente já fez muitas operações com precatórios de São Paulo. Eu tenho um exemplo aqui a gente recebendo um precatório de São Paulo, mas não vou colocar para não estender muito a apresentação e a gente poder falar, abrir um espaço para perguntas. Esse aqui, então, foi um precatório de São Paulo. A gente consegue comprar por acordo lá em São Paulo e a gente recebeu ele também num prazo bem razoável. Como que funciona hoje o investimento em precatórios, tá? Aqui na LC Invest. É uma operação de securitização. Não confundir com seguradora, são coisas completamente diferentes. Como que funciona, então? Não sei se alguém aqui conhece CRI, CRA, Certificado de Recebível Imobiliário, ou Certificado de Recebível do Agronegócio? Alguém conhece? Quem conhece, coloca o número 1 ali para mim. Quem não conhece, coloca o número 2. O que é o certificado de recebível? Aqui está um exemplo, ó. CRI, CRA. Ó, o certificado, então, por exemplo, o fundo lá, imobiliário, ele emite um certificado de recebível imobiliário, e aí tu aporta naquele certificado, ele vai te dizer, eu vou te dar uma taxa de 1,1% ao mês. Aí tu aporta naquele certificado, 10 mil reais, ele pega aquele teu 10 mil reais e compra um contrato imobiliário lá e coloca embaixo do fundo. Quando aquele contrato for pago, ele vai pagar a tua remuneração. É basicamente isso, ele empacota recebíveis imobiliários. O CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ele empacota recebíveis do agronegócio. E a LC Invest, o que ela faz? Ela empacota recebíveis judiciais, de precatórios. A gente emite um certificado de recebível de precatório. No nosso caso é uma debênture, então a gente vai emitir uma debênture lá com uma remuneração de 1,6. O nosso investidor aporta nela 10 mil, a gente pega aqueles 10 mil, compra o precatório e aloca embaixo dessa debênture. Quando o precatório é pago, ele paga a tua remuneração aqui de 1,6% ao ano. Basicamente, esse é o funcionamento da securitização. Ela te permite, então, pulverização de ativos, ou seja, tu não fica preso num precatório único, a gente consegue otimizar a carteira. Eventualmente, eu posso liquidar a carteira e remunerar os investidores antes do prazo, por exemplo. Né? Eu não sou nem obrigado, muitas vezes, a carregar o título até o final. Claro que essa opção, eu estou falando, é uma exceção, tá? Mas pode acontecer. Então, tu tem funciona assim, então, a gente emite o certificado, os investidores aportam no certificado e a gente transforma aquele dinheiro em precatórios e dá a base para o certificado. Então, a debênture, o certificado de recebível, ele nada mais é que o veículo de investimento dos nossos investidores para que eles possam aportar nos precatórios. Nós somos regidos, então, pela lei de securitização, a lei 14.430, né? Esse modelo ele tem a vantagem de fazer uma segregação patrimonial entre o patrimônio da LC Invest e o patrimônio dos investidores. Quer dizer o quê? Aquele dinheiro que os investidores aportam na LC Invest e que transformamos em precatórios, e compram os precatórios, é um patrimônio
separado contabilmente do patrimônio da LC securitizadora, de modo que se acontecer alguma coisa com a LC securitizadora, ela falir, sumir ou qualquer coisa, aquele patrimônio pode ser gerenciado pelos investidores e colocado uma nova securitizadora para gerenciar aquele patrimônio. Então, essas são algumas das vantagens da operação de securitização, né? Além de tu ter um título, a debênture ser um título executivo, está registrado aqui na junta comercial, né? Um negócio na junta comercial, está publicizado ali na junta comercial. Falando então um pouquinho dos riscos aqui. Acho que, não sei, acredito, eu quero futuramente fazer um desenho dessa operação de securitização de investimento em precatórios para melhorar para vocês aí o entendimento, mas quem sabe na próxima apresentação a gente não traz isso. Lucas, mas e os riscos? Qual é o risco desse investimento? Está muito bom, tem que ter algum risco, não pode, tem que ter uma pegadinha aí. Então, vamos lá, vamos falar dos riscos então. Demora. Quanto à demora, é aquilo que eu falei para vocês, a gente faz uma análise do ente público para evitar o atraso, de modo que, comprando precatórios de governos que pagam em dia, a probabilidade de tu ter um atraso é extremamente remota. E se ele vier a acontecer, ele não vai ser longo, porque tu está tratando de um governo sadio nos seus investimentos, certo? Então, a possibilidade da demora é remota. Ok, vamos para o caso extremo. Aconteceu a demora, atrasou. O que vai acontecer? Teu título, tu não vai perder o título, ele vai continuar pagando 100% de Selic. Atraso. Tu não pode ter um atraso muito longo, né? Porque quando tu comprou um precatório de um ano que paga em dia, tu vai ter um atraso, sei lá, tem que ser algo muito pontual, assim, sei lá, 3 meses, alguma coisa nesse sentido. Muito mais que isso, acaba sendo um erro de análise, de quem colocou o precatório para você, certo? Então, seria isso sobre atraso. Se tiverem dúvidas sobre atraso, me pergunte de novo ali que eu falo. Então, a gente toma todas as medidas necessárias para que o atraso não ocorra. Caso ele venha ocorrer, tu não perde o título, ele segue te remunerando por Selic, certo? É basicamente isso. Fraude. A dona Neide lá vendeu para 10 pessoas diferentes o precatório dela. Como que a gente evita isso? Antes de comprar, a gente analisa se ela já vendeu o precatório antes. Se ela não vendeu, a gente compra, informa o juiz e faz aquela transferência da propriedade do precatório para a securitizadora. Aquilo ali garante que não vai ter problema de fraude. E é assim que a gente se assegura quanto a isso. Dívidas. A gente faz todo um levantamento de dívidas do histórico da pessoa que está vendendo o precatório para evitar que ela tenha alguma dívida que vá penhorando o precatório. Para mais alguém, o som está travando? Caiu, né? O Fernando caiu, então eu acho que ele está com a internet ruim. Então, a existência de dívidas e o número do cedente anterior à sessão pode atingir o precatório. Então, como é que a gente faz? Certifica que a pessoa não tem dívidas, ela não tendo dívidas, a gente compra o título, daí a gente evita esse problema. E o cálculo, né? A forma de cálculo do direito creditório pode ser alterada pelos tribunais superiores. O STJ, o STF pode dizer, não, a correção não é mais Selic, agora é TR, por exemplo, e reduzir a quantia de correção. Tá? É algo remoto de acontecer, mas existe essa possibilidade. Não acreditamos que vai acontecer, porque a última alteração constitucional foi feita em 2022 e fixou a Selic como o índice de correção dos precatórios, sendo que um período ali, período de graça que a gente fala, o precatório é corrigido por IPCA. Lembrando aqui, deixa eu só tomar uma água aqui, o nosso trabalho como de curadoria de precatórios, a gente é uma auditoria, ou seja, a gente faz uma auditoria dos precatórios para certificar que nada disso aqui aconteça. E repare, o precatório, a auditoria é um processo humano, certo? Tu vai olhar o contrato lá, o nosso contrato de investimento, ele vai dizer que existe a possibilidade de perda total do investimento. Eu nunca vi perda total em investimento em precatórios, mas por que existe essa cláusula lá? A gente é obrigado a colocar essa cláusula por um dever de transparência. Por exemplo, o banco ele tem o FGC, certo? O precatório, não existe um fundo garantidor de precatórios, não existe um FGC de precatórios. Por exemplo, o Tesouro Direto. Todo mundo investe no Tesouro Direto, o Tesouro Direto não tem garantia. Quem investe em ações e fundo imobiliário também não tem garantia. Qual que é a garantia do Tesouro Direto?
a garantia do Tesouro Direto, é o próprio governo que deve aquele título. No caso dos precatórios, a garantia é o próprio governo que deve o precatório, certo? Falando ainda sobre essa questão da auditoria, então, como ele é um processo de auditoria, e ele é um processo humano, é impossível tu conseguir auditar uma situação qualquer 100%. Ninguém é onisciente, ninguém é Deus para olhar para uma situação e dizer auditei todas as situações e é zero risco. Pode pegar melhor a Price, a PwC, KPMG, as melhores auditorias do mundo, eles nunca vão te entregar uma auditoria infalível. Assim como um médico pode ministrar lá como se diz, uma pessoa está doente, o médico vai dar os melhores tratamentos, a pessoa pode responder de forma diferente e vir a falecer. Ou seja, um caso de exceção. Né? Aqui é a mesma coisa, a gente faz a melhor auditoria do mundo, a melhor auditoria dentro da técnica recomendada, né? Mas a gente não é Deus para poder saber tudo de tudo, certo? Não sei se ficou muito confuso isso, mas não ficar confuso se vocês falarem depois. Mas o que existe muito assim na cabeça das pessoas é que elas ficam com aquela coisa, precatórios, não sei, não conheço e tal. É mais um problema de informações que a pessoa tem. Porque se tu avaliar de fato, o risco é muito baixo, certo? Tanto que ele só não está no nível de uma renda fixa do banco porque não existe um FGC, só por isso. Tá? De resto, ele é muito seguro. Então, renda variável, alto risco. Renda fixa, perde para a inflação. Solução, utilizar de um ativo real que tem ganho acima da inflação e utiliza de correção de um índice que está acima da inflação atual, como a Selic. Quem chegou até aqui da apresentação, conseguiu ser guerreiro, vai ficar até o final para ter o benefício aquele que eu falei de rentabilidade, quem acha que é possível ter crescimento patrimonial real nos investimentos de vocês utilizando precatórios? Olhando aquele cálculo do início lá, lembram? Eu botei 1,4, a gente fez 20 mil, e em 20 anos está lá com 2 milhões e meio, né? Você consegue ver seus ganhos tendo esse aumento de rentabilidade proporcionado pelos precatórios? Consegue imaginar saindo dos ganhos atuais e entrando numa oportunidade de precatórios? Né? E aí a pergunta que, se puderem responder, eu fico feliz. Você gostaria da ajuda da LC Invest para obter resultados de 1,4, 1,6 e até 1,8 ao mês nos investimentos de vocês? Aqui, uma simulação, né? Se a gente pegar aqui a taxa, a menor taxa, 1,4, tá? 1,4, vamos pegar a menor taxa. Se a gente fizer uma simulação aqui, ó, 10 mil inicial e 1.000 todo mês, a uma taxa de 1,4 em 20 anos, tu chega lá em 2 milhões e 200. Ó. É um bom valor para quem está pensando em ter uma aposentadoria ou algo nesse sentido. Fora que tu pode pegar esse dinheiro lá na frente, colocar numa renda fixa extremamente segura do banco e ter uma renda passiva aí de... Vamos fazer um cálculo aqui de renda passiva só para a gente ter uma ideia. Pega lá os 2.200. A gente dá uma vezes 0,5% aqui bem conservador, 11 mil reais. Né? Se tu fizer isso aqui, tu vai ter uma renda passiva de 11 mil reais, por exemplo. Aqui, quero apresentar para vocês o nosso investimento atual, tá? Que é o LC Invest High Yield One. Então, ele é o quê? É um investimento em precatórios por meio de uma debênture financeira privada. Nós temos os ativos lá, federais, estaduais e municipais. Hoje, os ativos são majoritariamente federais, tem apenas um ativo estadual de São Paulo, bem pequenininho. O prazo agora ele está em 24 meses, tá, de vencimento. Aqui está 25, agora é 24 meses. E nós temos 3 remunerações lá, 1,8, 1,4 e 1,6, nessas cotas aqui. Como que são os aportes, tá? 1,4, 10 mil reais, 1,6, 200 mil reais e 1,8, 500 mil reais. Essa é a configuração do fundo. Lembra que eu falei para vocês que eu ia ajudar quem ficasse até o final? Então, como eu quero que vocês tenham o benefício que eu falei, hoje, para quem está aqui, vai ter um benefício exclusivo. Vai conseguir acessar a rentabilidade de 1,6 com um aporte de apenas
não vai precisar fazer 200 mil reais. Com um aporte de 20 mil reais, tu consegue acessar 1,6 de rentabilidade aqui, certo? Mas daí, só para quem respondeu o formulário que eu vou colocar logo mais aqui. Então, nesse modelo aqui, o que eu quero dizer? A partir do momento que tu acessou a janela de 1,6, tu consegue aportar qualquer valor a 1,6. Botei 20 mil a 1,6, eu consigo no mês seguinte botar 500 reais a 1,6. Tu consegue ficar com acesso a 1,6 enquanto o fundo estiver aberto. Ou seja, tu tem uma janela de investimento de 1,6 para qualquer valor, desde que tu faça o primeiro aporte inicial de 20 mil. E aqui está, então, a oferta exclusiva para quem está aqui hoje e respondeu o formulário que eu vou colocar logo adiante ali. Aqui tem alguns benefícios, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem um aplicativo, tá? Quem investe consegue acompanhar o investimento por um aplicativo, que ele te dá a rentabilidade diária aqui do teu investimento e também te dá os informes de rendimentos, tá? É o aplicativo da Finanblu, que é a nossa empresa parceira aqui que nos proporciona isso aí. Aqui alguns comentários no nosso Google Meu Negócio, de alguns investidores, né? O Eduardo Dinon aqui fez já com a gente 28,1%, a Elise fez 25% ao ano, aqui tudo ao ano, tá? A Elise é empresária, o Dinon também é empresário aqui. A gente tem aqui o Denis, que é assessor de investimento, ó, conseguiu fazer 29% ao ano aqui com a gente. O Jair, que trabalha com... é gestor na parte de coisas de empresa de água, né? Ele conseguiu fazer 28% ao ano com a gente. E a gente tem mais depoimentos, eu não botei aqui, tem médicos também. Acessem o Google Meu Negócio da LC, que lá tem mais depoimentos, tá? Aqui só mais alguns exemplos de depoimentos de outros clientes, eu botei a fotinho ali, tá? Não vou ficar falando. Tem vídeo deles também. Então, retomando, né? O que é a oportunidade que eu apresentei para vocês? Uma carteira de investimento em precatórios, composta de precatórios federais, estaduais e municipais, com uma remuneração mensal que pode ser 1,4, 1,6, 1,8, depende do aporte. Hoje vocês vão ter acesso a 1,6, como eu falei ali, de maneira facilitada, que ninguém... Para ter 1,6, tu precisa alocar 200 mil com a gente aqui. Nesse caso, com 20 mil, tu já vai estar alocando 20 mil, tu já vai estar tendo acesso a 1,6. Se o pagamento acontece antes, você recebe proporcionalmente o tempo da aplicação. O foco é resultado e não tornar-se um expert em precatórios. Decidindo o valor, né, decide o valor, assina o contrato e faz o aporte. Importante entender o cenário atual de investimento em precatórios, né? Ele, no sentido de que pode ser que essa taxa não venha a ser factível nos próximos investimentos, porque, especialmente nos precatórios federais, como tem muita demanda, pode ser que o deságio dos títulos diminua e a gente, nos próximos investimentos, não tenha mais a hipótese, por exemplo, de 1,6. Hoje eu tenho certeza que eu consigo remunerar vocês a 1,6, certo? Então, aproveitem isso. O prazo para fechamento do fundo está encurtando. Muito provavelmente esse fundo vai ser fechado na próxima semana. Lembrando que a oferta de 20 mil, isso é importante, eu consigo deixar ela em aberto só até amanhã ao meio-dia. Então, é importante que tu responda o formulário mostrando o teu interesse, porque senão, e mande os documentos ali, né, próprios, senão eu não consigo travar a oferta para vocês, tá? Aqui eu ia fazer uma simulação, né? Alguém quer simular algum valor? Vamos simular 20 mil no prazo do fundo aqui, a 1,6, em 24 meses, que é o prazo que tem hoje. 24 meses, só para a gente ter uma ideia. Ó, coloca 20 mil lá, volta 29. Vamos fazer líquido aqui, tá? Tem um descontinho só de um IR ali, só vamos pegar líquido para ver. Para ficar certinho. Só. Vou botar aqui na frente de vocês, para vocês verem que eu estou fazendo o cálculo aqui, fica mais interativo, né? 273,79. O IR é 15% sobre o lucro, né? A receita, vou te dizer, né, meu? Dá 27.800, tá? Aqui o valor final. Tu bota 20 mil, ao final tu tem 27.800.
Alguém quer simular algum valor aqui? Se quiserem, coloquem ali que eu simulo. Voltando aqui na apresentação. Agora eu vou colocar para vocês aí o link, tá? O link. Respondam quem tiver interesse em se beneficiar dessa oferta que eu fiz aqui, ou entrar no nosso cadastro aqui para receber atualizações de investimento. Respondam o link que eu estou colocando no chat aqui, ó. Deixa eu ver ali. Podem ir respondendo ali enquanto eu vou falando. Daí eu já vou abrir aqui para a gente fazer as perguntas. Demora menos de 1 minuto, tá, pessoal? Aqui está, então, o patamar que a gente está fazendo hoje para vocês, é esse aqui, 20 mil a 1,6, sendo que existe a possibilidade, né, 10 mil a 1,4, por exemplo, tá? E, claro, eu gostaria que vocês entrassem aqui, né, 500 mil a 1,8, mas a gente sabe que esse aqui é um valor bastante significativo, ainda mais para começar, né? Aqui está meu WhatsApp, né? Quem tem dúvida pode mandar aqui nesse WhatsApp que eu respondo após a reunião. Após a reunião, eu vou estar respondendo dúvidas e falando com o pessoal que respondeu o formulário. Quem respondeu o formulário e vai querer usar da oferta, que fica em aberto só até amanhã ao meio-dia, eu vou pedir uns documentos, tá? Não se assustem se eu chamar vocês no WhatsApp pedindo uma documentação que é para poder rodar o cadastro de vocês amanhã de manhã e o contrato. Daí eu preciso disso para a gente garantir que vocês possam se beneficiar aí da oferta, tá? Eu vou parar acho que todos já viram aqui meu WhatsApp, eu vou parar de compartilhar a tela e vou responder as dúvidas de vocês aí, que imagino que vocês tenham dúvidas, né? Vou parar o compartilhamento aqui. Parar. Então, pessoal, mandem no chat ali as dúvidas que vocês têm, que aí a gente vai conversando. Se não tiverem dúvidas, eu libero vocês também para descansar, né? E aí? Deixa eu ver o que perguntaram. Os riscos é o que eu coloquei ali, tá? A gente faz uma auditoria para evitar que ocorra qualquer perda no fundo. Basicamente é isso, tá? Aqueles são os 4 riscos foi o que eu te apresentei, e a gente faz uma auditoria para que aquilo lá não ocorra. Basicamente é isso. Lembrando que o investimento não tem garantia, né? Não tem FGC, né? Então, se eventualmente tiver algum problema, não tem garantia. Mas eu nunca vi acontecer, tá? Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Perguntem. Se animem. 9 horas da noite, todo mundo animado. Quero ver. Participando. Perguntando. Deixa eu ver aqui uma coisa. Né? Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente poderia acrescentar aqui. Eu acredito que eu abordei todos os temas, tá? Eu não sei se vocês querem mais algum esclarecimento. Até quando vai a oferta? A oferta que eu fiz hoje é só até amanhã ao meio-dia, tá, pessoal? Então, se agilizem e respondam o formulário ali para vocês participarem e terem esse benefício. Responde ali, Alexandre. Qual é a taxa de vocês na venda dos precatórios? Tu diz na compra, né? A nossa taxa é sobre a performance da operação de securitização. Por exemplo, a gente tem 10 precatórios lá, remunerados a 1,6. Quando esses precatórios forem pagos, eles vão pagar o teu 1,6 e tudo aquilo que exceder 1,6 reverte é a nossa taxa, entendeu? A nossa taxa é a performance daquilo ali. Né? Se ele deu lá 2%, por exemplo, ao mês, então a gente se remunera 0,4 sobre
o valor total do fundo. Eu pago vocês 1,6, né? O teu 1,6 é líquido, tirando o imposto lá da receita do leão ali, né? Tirando os 15% do leão. E o que sobrar, vamos dizer assim, de performance, volta de remuneração para nós. Cristiano, né? Se puderem responder o formulário ali, pessoal. Mais alguma dúvida? Senão vou deixar vocês descansarem. Bom, então, acredito que vocês já entenderam. Eu que agradeço a sua presença, Cristiano. Então, vou deixar vocês descansarem também. Vou encerrar por aqui. Agradeço a presença de todos. Espero que a gente se encontre novamente nos nossos eventos e também possa conversar aí podem me chamar lá no WhatsApp também, que a gente pode conversar lá no WhatsApp e também no meu perfil ali do Instagram, tá bom? Um abraço a todos e agradeço Valeu, obrigado, Alexandre, por responder. E agradeço a presença de todos. Boa noite, Ângela.